transforma vidas. E é com essa verdade que iniciamos o Decrentes, o programa jovem da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Seja um missionário da internet, já compartilhou? E aqui comigo está a Irmã Tamires! A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Brasil. Começou mais um programa Decrentes, o melhor programa dessa igreja. Como eu já falei, digo e repito, vou repetir quantas vezes mais forem necessárias. Já compartilhou essa live? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho para receber as notificações da nossa igreja? Não? Vai. 10 minutinhos. 10 minutinhos não, 10 segundos. Pronto. Josiele, o que teremos no programa de hoje? No programa de hoje teremos entrevistas dinâmicas e visita em uma igreja. Mas enquanto isso, Tamires, o pessoal poderia ir comentando qual cidade que eles estão acompanhando o Decrentes. Exatamente, até pra gente saber aonde o Decrentes tem que ir. Sim, verdade. Se você não fala pra gente qual que é a sua igreja, a gente não vai saber. Se a gente não sabe, não tem como a gente ir. Então vai comentando, vem, eu quero Decrentes aqui na minha igreja, eu sou de tal lugar. Vai comentando aí. Tamires, quem transformou a sua vida? Jesus, com certeza. O único que poderia transformar minha vida. E a sua, Josiele? Jesus. Porque sem Jesus eu não sou nada. E com certeza você que está acompanhando aí, sem Jesus você não é nada. Jesus, ele transformou a vida de homem simples, de um pescador, gente. Fez dele pescador de homens. Não pescador de peixe, mas pescador de homens. E tenha certeza que a sua vida, Jesus, ele pode transformar. Exatamente, Josi. E no programa de hoje, o nosso entrevistado, ele é um jovem nascido e criado da nossa igreja, 1001 utilidades. Ele canta, prega, toca, ele fala em outro idioma. Eu não vou falar qual que é, porque vocês vão saber já, agora, que vai começar a nossa entrevista. Sem mais delongas, Pamela, vem pra cá e vamos começar essa entrevista. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Bom, eu espero que você tenha ido ao banheiro, tenha pegado o seu lanche, porque agora nós vamos ao nosso quadro de entrevista. Tamires, a paz do Senhor Jesus, porque ela sempre reclama que eu não dou a paz do Senhor Jesus pra ela, que não é uma verdade. Porque todos os dias quando eu chego é a primeira coisa que eu faço. Mas a paz do Senhor Jesus pra você também, que está aí nos ouvindo. Tamires, falando um pouco do nosso convidado de hoje, ele é um jovem pregador da palavra de Deus. Não, e você sabe o que eu fiquei sabendo? Que dizem por aí que na igreja Pentecostal Deus e Amor não tem jovens que pregam a palavra. Dizem que na igreja Deus e Amor não tem jovens. Você já ouviu isso também? Pelo amor de Deus, mas o Decrente está aqui para provar o contrário. Eu respeito esse programa. Dá licença. E você que está nos acompanhando é pregador da palavra? Já coloca aí, hashtag eu sou pregador da palavra de Deus, para provar que na igreja Pentecostal Deus e Amor tem jovens pregadores da palavra de Deus. E além dele ser um pregador da palavra de Deus, ele fala hebraico. Na hora que ele me contou isso, eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu até pedi pra ele falar um pedacinho, sabe? Deixa pra entrevista, É incrível, é incrível. A menina tá querendo soltar tudo aqui, vocês estão vendo, né? Gente, é porque é hebraico, não é qualquer língua, é hebraico. Vocês não estão entendendo, entendeu? Então, você que está aí, já envia o link deste programa para o seu amigo e vem com a gente, porque essa entrevista vai ser demais. E eu creio que você vai sair muito edificado deste programa, porque uma coisa é certa, a gente falar com o pregador da palavra de Deus, ainda mais um jovem Tamires como nós, não tem como não sair edificado, né, gente? Então, sem mais delongas, vamos chamar o nosso convidado. Então, vem pra cá, Gabriel! Paz do Senhor, Tamires, paz do Senhor, Pamela, tudo bem? Paz do Senhor, paz do Senhor. Pode ficar à vontade, você está Amém. em casa. Sinta-se à vontade, essa água aí é para você. E sejam muito vindo ao Decrentes. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando não só um pouquinho da minha história, mas falando do mais importante, da Bíblia, da Palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Olha, eu confesso que eu estou muito ansiosa para a nossa entrevista de hoje, principalmente pelo fato de ele falar hebraico, né? Calma, deixa pra... Calma, vai Mas com calma. assim, vamos começar lá do início, Gabriel. Certo. Conta pra gente um pouquinho, como é que você começou a pregar com 17 anos de idade? Sim, então, foi na minha casa. Basicamente, minha avó é uma grande pregadora. Meus tios pregavam desde muito cedo também. E desde a minha infância, eu ouço minha mãe, ouço os meus avós, ouço os meus tios falando que Deus também ia me levantar, né, no ministério da palavra para ir rodar o mundo pregando. E até então não era algo que eu buscava, como Paulo diz a Timóteo, quem almeja episcopado. Eu não almejava ainda,
porque não entendia o que era o ministério. Até começar a frequentar um pouco mais os cultos com essa intenção de ter utilidade, porque eu ia para o culto, eu cantava, eu orava, eu estava ali reunido com eles, mas não me sentia tão útil. Eu ia para as visitas, eu fazia evangelismos nas favelas, nas comunidades, por assim dizer, mas eu ainda não me sentia útil, até que queimou no meu coração o ministério da palavra. E quando eu estava finalizando o terceiro ano do ensino médio, 2014, foi quando eu, no mês de junho, eu comecei a receber a primeira oportunidade, preguei uma vez, preguei a segunda, e desde então meu pastor sempre me incentivava nessa questão, tanto que quase eu repito, né, o último ano, quase que eu não passo, né, no terceiro ano do ensino médio. Porque estava pregando. Porque estava pregando. Porque naquele tempo, quem é um pouco mais antigo vai saber disso, que só pregava final de semana quem pregava muito. Quem era conhecido. Gente, né? que papo é esse que eu não entendi? Querendo ou não, os cultos de final de semana é onde reunia mais pessoas. Então queriam se ouvir as pessoas mais conhecidas, porque tem mais palavras. Hoje, vou convidar tal pessoa. Por quê? Porque eu gosto dele de ver ele pregando. Então era assim, como eu tinha começado... E qual que era a região que você... Zona Sul. Zona Sul de São Paulo. Irmãos, precisamos conversar. Que papo é esse? É verdade, isso aí é só na Zona Sul, nas outras zonas... Gente, na verdade não é bem assim, mas enfim, Mas como assim você quase repetiu de ano? Porque eu pregava só na semana. Aí eu estudava à noite. Aí ia repetir por falta? Por falta e nota, porque eu não frequentava, então não tinha nota e nem falta. Até que eu tive que fazer 12 trabalhos para recuperação de nota e recuperação de faltas, e no final deu tudo certo, me formei, passei, e desde então foquei no Ministério da Palavra. Então não fez aquela oração para passar de ano? Mas não, toda a prova é Senhor, me ajuda. Senhor, ilumina minha mente. Não façam isso em casa, viu, gente? Eu preciso passar, Senhor Deus, para pregar a tua palavra. Jesus, me ajuda. Mas assim, você tinha começado a pregar. Você tinha noção do que você estava fazendo ou você só estava indo no automático? Porque muitos jovens acabam errando por ser muito novos, muito imaturos na fé, não entender muito de Bíblia. Que jovem era o Gabriel? Então, eu frequentava muitas vigílias. E um mês, cerca de 2 meses antes de eu começar a pregar, que foi em julho, então junho e maio, Deus utilizava toda a vigília, Deus utilizava um profeta diferente com a mesma instrução. Tenho pressa em te usar como a da palavra. Era essa expressão, como a da palavra. Então eu chegava em casa, eu abria para ler, não entendia muita coisa. Na verdade, não entendia nada, a não ser as parábolas, né, que já estão explicadas. Que as parábolas estavam desenhadinhas ali, né? Exato. Então eu lia e não entendia nada. Até que, em um dia, fazendo uma campanha no meu próprio quarto, eu falei assim, Senhor, o Senhor está falando que tem pressa em me usar, mas eu não entendo o que eu leio. Como diz o eunuco para Filipe, né? Que Filipe pergunta, entendes o que lê? Ele vai dizer, como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Sim. Então estava desse mesmo jeito com o Espírito Santo. O Senhor fala para mim, para que eu me alimente, para que eu coma, para que eu ingira, basicamente assim. E eu não entendo nada. E como é que isso vai dar certo? Então eu entrei no meu quarto e fiz uma campanha de dias corridos. A campanha consistia basicamente em eu entrar no quarto, fechar a porta, abrir a Bíblia, fazer uma oração, falar assim, Senhor, abra meu entendimento. Aí eu comecei com o livro de Isaías. Pior escolha, que é muito difícil. Difícil mesmo. Ele vai para Isaías. Gente. Aí eu li o capítulo 1 de Isaías, eu orava, li o capítulo 1, não entendia nada. Aí eu terminava de orar e ia fazer o que tinha que fazer. Isso, no segundo dia a mesma coisa, li o capítulo 2, nada. No terceiro dia orava, li o capítulo 3, nada. Até que no quinto dia, quando eu li o capítulo 5, deu um estralo na minha mente, como se o Espírito Santo começasse a ministrar a intenção daquele texto para o meu coração. A partir dali eu comecei a abrir a Bíblia e ver com um olhar diferente, como se o Espírito Santo, a partir do momento que eu abri a Bíblia, ele falasse comigo a respeito de uma aplicação para aquele texto. Então, a partir daí, eu sempre... E o que está em Isaías 5? Fui me alimentando. Ele fala da parábola de uma figueira que estava plantada junto com outras árvores e cada uma tinha o seu fruto específico. Então, ele vai discorrendo sobre isso. Então, a partir dali, Deus começou a me iluminar. Até que, quando eu recebi algum convite para pregar, eu não lia menos de 30 vezes o texto que eu ia pregar.
Então, quando eu subia no altar, eu não lia, eu sabia recitar já de cabeça o que eu ia pregar de tanto ler. Então, pelo Espírito ter me ensinado bastante, eu acredito que fui um dos poucos pregadores a iniciar a falar menos besteira, por assim dizer. Então, antes desse ensinamento, você nunca falou uma heresia, ou já falou? Provavelmente já. Não que eu me lembro, mas provavelmente já. Por exemplo, lembrei de uma. Eita. Eu já citei de tantos pregadores falarem isso, acabava ficando automático, eu já citei que Saulo caiu do cavalo em Atos capítulo 9, mas nem tem cavalo ali para Mas ele ter ele não caído. caiu? Ele caiu em terra, não do cavalo. A nossa primeira sempre caiu do cavalo. Entendeu? Porque é replicado. E às vezes o que é replicado se torna uma verdade por ser dita muitas vezes, mas não que seja uma verdade. Dúvida. Quem tá aí Então. em casa, o Saulo caiu do cavalo ou ele só caiu em terra? E caiu da onde? Caiu. Não, a luz resplandeceu e quando a luz resplandeceu, ele caiu com o rosto em terra. Ele não caiu do cavalo. Nossa, Né? O texto não interessante. diz. Além dessa heresia de Paulo, tem mais alguma outra na Bíblia que as pessoas usam de forma errada? Por exemplo, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome ali, não está falando em questão de culto. Não que eu não possa falar. Como, por exemplo, estamos aqui e o Espírito Santo está presente, Jesus está presente. Porém, nesse texto, se você pegar para ler, ele não está falando de reunião. Ele está falando de juízo. Por exemplo, ele começa falando assim, olha, se seu irmão pecar, vá no culto e corrija ele. Se ele não te ouvir, traga mais uma testemunha. E se ele não ouvir, anuncie perante a congregação a falta dele. E excomungue, tire ele de lá. Porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ele estarei presente. Ou seja, ele é a nossa testemunha no quesito de tentei te convencer. Você não quis aceitar que isso é um erro, então ele viu, ele é o nosso juiz. Ô, Gabriel, mas só mais uma de heresia pra gente fechar. Isso que as pessoas falam da Santa Ceia, que não pode comer muito, tem que esperar pelos seus irmãos. Sim, então, aí tem 2 faltas, né? Primeiro, a ceia de hoje não é a ceia de outrora. O que os diáconos eram? Eles eram os garçons. Então se fazia literalmente uma ceia, como você faz a ceia do Natal, como você faz em casa. Um banquete. Um banquete, porque o texto diz assim, ó, e depois de ter ceado, ou seja, já ceou, tomou o cálice. O cálice não faz parte da Santa Ceia? Faz, mas era a questão de outrora. E por que Paulo falou assim, quem está com fome come em casa? Porque quem era muito rico levava muito alimento e comia muito, enquanto os pobres ficavam para comer depois e não comiam nada. Então, quando Paulo fala assim, esperem uns pelos outros, é o sentido, todos têm que comer, todos têm que participar desse momento. Então, mas existia isso na igreja, tipo, dos ricos comerem primeiro e os pobres depois? Sim, porque eles levavam. Então, quem levava, eles diziam, não, eu trouxe, então preciso comer primeiro. Mas Então era uma então ceia não era comunitária? união. Então não era união, né? Então, por isso que Paulo, nesse texto, está corrigindo eles. Olha, bem interessante. Meu Deus, Porque polêmico. Porque em Corinto havia essa certa bagunça de quem era rico ficava nas primeiras fileiras, quem era pobre era mais desprezado. Não, Coríntios, né, gente? E aí, desse gancho, as últimas notícias que acontecem por aí, essa é polêmica, Tamires, eu sei que você gosta de polêmica. E assim, esses cultos que tem essa parte VIP, sabe? Porque, assim, querendo ou não, né, é um pouquinho parecido. Não é uma ceia, mas, Sim, de certa forma, tem uma divisão ali. O que você acha entendo. disso? Então, quando nós lemos o livro, a carta que Tiago escreve, que é uma carta universal, ele fala assim que, olha como vocês são hipócritas, quando chega um rico, você levam eles para o assento privilegiado, enquanto os pobres você deixam debaixo da escada. Então, o que Paulo está dizendo assim, o único que tem que ser privilegiado num culto não é o rico ou o pobre, não é quem tem ou quem não tem, não é quem tem um status ou não, nem quem tem um nome ou não, mas sim um nome nós estamos cultuando. Sim. Aí Paulo vai dizer em Filipenses, e ele recebeu o nome acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Então essa questão de espaço VIP é muito mais culpa nossa, como igreja, do que os ricos que estão entrando. Chegou um famoso, então vamos dar atenção. Não. É culto, ali o famoso é Cristo. Quem tem que ser visto é Cristo. A igreja que perde um pouco o tato de colocar os holofortes nas pessoas erradas. É polêmico. Meu Deus do céu. Mas voltando rapidinho, que ele tinha falado que o primeiro livro que ele leu
foi Isaías. Isaías. Hoje, você começaria por qual livro da Bíblia? Hoje é Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, assim por Começava diante. pelos evangelhos. Pelos evangelhos, porque eles são o cumprimento. Você entende a lei a partir deles. Porque Jesus cumpriu a lei e a lei está apontando para o próprio Jesus. Tanto que uma frase muito polêmica é sobre o que Jesus disse. Que em mim vocês encontrarão descanso. Porque o judeu, a regra, a lei, diz que tem que guardar o sábado. Então, quando Jesus fala assim, em mim vocês encontrarão descanso, ali é o sábado, o Shabat. Então, em mim vocês encontrarão o sábado que vocês estão guardando. Não é no dia, é em mim que vocês têm o descanso. Então, Jesus veio para cumprir toda essa lei, não para abolir. Tudo está apontando para Jesus. Então, se está apontando para Jesus, melhor do que eu ler Levíticos e não entender da ordem levítica, é ler João, por exemplo, que explica o sacerdócio, a realeza de Deus. Tem um negócio que é Jesus. sofrido pra quem tá começando a ler a Bíblia, ele é Levítico, né? Nossa, demais. Misericórdia, você não vê a hora de acabar. Senhor, me perdoa, E mas... Números. Números, eu acho que Levítico é mais sofrido. Mas, Será? Números é um nome atrás do outro. você nem lê o nome, né? Então, você É não entende. Levíticos, que é o livro... é o livro da lei, né? Da Tem as lei. leis. Eu confesso que quando eu li o Novo Testamento, eu fui um pouco para Levíticos. Cara, eu achei muito interessante aquele livro, porque, tipo, tem umas leis lá que, assim, pra nós hoje é meio que absurdo, entendeu? Sim. Aí eu falei, gente, eu não acredito que nesse tempo tinha essa lei. Não, E sem então. falar que são muitas. Imagina uma pessoa cumprindo todas aquelas leis. Eu não conseguiria. Se Jesus não E piora. viesse, minha filha. Só que o interessante é que Jesus, por favor, não me entenda como mal, Jesus consegue piorar toda a lei. Porque a lei fala para não adulterar. Os homens faziam escondidos para não ser pego na lei. Sim. Jesus diz, mas aquele que olha para uma mulher com um pensamento impuro já adulterou. Então é pior com Jesus. Você está entendendo? Eu diria pior, mais difícil, mais Muito mais complexo. difícil. É porque Jesus quer mostrar, você por você não se salva. Sem mim você não consegue fazer nada. Então, a graça ela consegue ser mais pesada nesse sentido do que a própria lei. Porque a lei eu consigo burlar, entender meios de passar ileso. A graça não. A graça é eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir. E você, já leu a Bíblia inteira? Comenta aí, por qual livro da Bíblia você começou a ler? Se já leu Levíticos, manda pra gente qual o versículo que você mais gostou. Que você achou assim, meu Deus, nunca pensei em ler isso aqui. Tenho certeza que a Tamires tem um também, né, Tamires? A Tamires é quem lê a Bíblia aqui sempre. Ô, glória. Você tem um versículo preferido de Levítico? É, tem. Nenhum. Nenhum? Então, da hora que Levítico acaba. Levítico se resume no capítulo 11, verso 44. Assim como eu, seu Deus, sou santo, também vos santificarei a vós para que sejais santos, como eu sou santo. Então, é sobre a santidade. Tanto que os judeus, eles têm a Torá como o princípio fundamental deles. Seria a coroa das Escrituras. Tanto que quando os profetas vão profetizar, eles profetizam segundo a lei. Então, eles têm a Torá para eles são importantes. Tanto que tem um pensamento judaico em cima da Torá que é muito lindo. Por exemplo, todo o entendimento do Antigo Testamento que nós temos vem do grego e não do hebraico. Apesar que seja o hebraico a língua original dele. Só que os judeus olham para os 5 livros e têm um pensamento como Gênesis, por exemplo, no hebraico, ou seria para o judeu, seria Bereshit, Êxodo seria Shemot, Levítico seria Vaikra, Números seria Bemidbar e Deuteronômio seria Devarim. E daí eles tiram para eles uma frase de inspiração. Por exemplo, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim. Bereshit é no princípio, Shemot é nomes no plural, Levíticos, que é Vaikra, é Echamou, um convite de Deus à santidade, Bemidbar é no deserto e Devarim é o plural para palavra, ou seja, palavras, que é Devarim. Aí os judeus olham para isso e dizem, então vamos lá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim. E no princípio, esses foram os nomes chamados ao deserto para ouvirem essas palavras. Que palavra? Quando você pega a primeira letra da Bíblia no hebraico, é um beit, que sem o dagesh vira um veit, o que não muda muita coisa. Então, um veit. A última letra de Deuteronômio é da palavra Israel, que é Israel, é um L de Lamed. Na nossa língua se escreve da esquerda para a direita, no hebraico é da direita para a esquerda, certo? Então, você pega o L, o Lamed e o Vav, que é o veit, forma a palavra Lev. Então, eles têm esse pensamento.
E no princípio, esses foram os nomes chamados ao deserto para ouvirem essas palavras e guardá-las em seu coração. Olha, tenho Salmo certeza. 119, verso 11. A tua palavra guardei no coração para não pecar contra ti. O pessoal de casas que estuda hebraico tá entendendo tudo o que ele tá falando. Agora os que não estudam tá tipo eu, meu Deus, quanta informação. Socorro, Jesus. Socorro, Deus, o português tá um pouco mais fácil. Não, mas ele tá estudando hebraico. Pode traduzir um versículo da Bíblia pra gente? Eu fiquei sabendo que você tem um aplicativo da Bíblia em hebraico. Tem. Eu não sou... eu não Mostra pra falo, quem tá em casa. Eu não falo com fluência, né? Mas já fala bem. Mas eu tô estudando para assim, falar. Tem um texto muito bonito, que é os Salmos, ou Terrilim, que seria em hebraico, os Salmos de número 121. Na nossa Bíblia é o verso 3. Salmo 121, verso 4, que vai estar escrito: Rine lo yanum velo isham shomer Israel. Ou seja, Rine, eis que, lo, não, yanum seria dormirá, velo, e não, velo é e não. Isham seria tosquenejar, então cochilará, fica melhor dizendo. Isham tosquenejará, shomer seria guardião, Israel seria Israel. Então, eis que não dormirá e nem cochilará o guardião de Israel. Tanto que tem uma musiquinha, né? Hineloyanum, Heloisham, Veloisham, Shomei Israel, Hineloyanum, Veloisham, Shomer Israel. Esse é Salmo 121, 4. Eu tô de boca aberta. Meu Deus. Jesus! Não, Olha- mas assim, quando você começou a estudar o hebraico, você acha que isso te ajudou a entender melhor ainda a palavra de Deus? Tinham Melhora. coisas que no português você falava, não, deixa eu ver isso aqui no hebraico. Melhora. O hebraico ele é muito profundo, né? Tanto que é a língua original. Então você tem que tirar do original para você entender. Como por exemplo, Jeremias capítulo 18, a nossa Bíblia normalmente eu gosto da versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Ela diz que o vaso que ele fazia de barro quebrou. Como é que barro mole quebra? Bom, não quebra. Aí você pega aquela palavra no original, ela traz o sentido de deformar. Porque é isso que Satanás vem fazer. Ele vem para nos desformar. Porque somos feitos imagens de Deus. E como ele não quer, ele nos deforma. Então o original ele traz o sentido, eu não digo melhor, mas mais esclarecedor. E de onde surgiu essa curiosidade, essa vontade de estudar hebraico? Justamente para conhecer a língua original. Tanto conhecer, como por exemplo, tem algumas coisas que eu ouvia falar, por exemplo, falavam que o nome de Jesus é um nome impuro, e eu fui entender o porquê, e o camarada falava que no hebraico não tem o J, e de fato não tem o J. Então o nome de Jesus seria Yeshua, seria com Y, né? Yot, seria com Y. E eu fui entender por que é um nome amaldiçoado, porque o J, segundo o camarada do vídeo, falou que o J é amaldiçoado por eles, o G do J. Por que amaldiçoado por eles? Não sei, mas o camarada falou que era amaldiçoado, eu fui atrás e não é bem assim, é que eles querem tirar a divindade de Jesus, eles querem tirar o poder que há no nome de Jesus, então inventam muita coisa. Aí me trouxe curiosidade e eu quis ir atrás para saber um pouco mais, e aí eu me apaixonei pelo hebraico. Faz quanto tempo que você está estudando hebraico? A primeira imersão eu fiz há uns 7 anos atrás, mais ou menos. Depois eu parei porque eu comecei a me interessar pelo Novo Testamento, pelo grego, que eu não falo muito bem o grego, eu conheço algumas palavras. Mas aí, recentemente, teve uma outra imersão e eu fiquei muito interessado e foi quando a paixão voltou. E eu voltei a pesquisar mais o Antigo Testamento, mais o hebraico o original. Além de pregar, o que mais você faz na igreja? Eu sou como é que falam? 1001 utilidades? Basicamente, 1001 utilidades. Eu gosto de fazer tudo que der para me fazer. Né? Como eu acompanhava muito meu avô desde sempre, ele ficava na porta em pé. Então eu começava a revezar com ele. A partir daí eu peguei... ali na igreja que era pequena, que eu comecei,
Então nós fazíamos tudo. A gente limpava não só a igreja, os banheiros, mas ficava na porta. Quando um orava no começo do culto, o outro abria o culto para dar as oportunidades. Então, tudo que tinha para fazer, aí, a curiosidade foi para tocar alguns instrumentos. Não sou igual a esses rapazes que tocam muito. Mas você toca instrumento, então? Eu consegui enganar um pouquinho. Então você se considera um tocador? Não. Tocador ou músico? Né? Quando eu toco, eu prego bem. Sou melhor pregando do que tocando. Então é um tocador. Mas qual instrumento que você toca? Um pouquinho de teclado, um pouquinho de baixo, de violão, de bateria. Mas, assim, pouquinho. O Juan já saiu do teclado ali, ó. Pelo amor de Deus. Não, eu acho que o teclado ainda é bom. Eu queria ver um pregador da palavra de Deus que prega na com bateria. Gabriel, tocando bateria. Não, Nossa, pelo amor meu de Deus. Deus. Vai lá, Gabriel. Gabriel, é um Deus. sonho que você vai realizar deste programa. Você, o pregador da palavra, tocar bateria. Não, e quem vai cantar? Vai ser a primeira vez que o pessoal vai falar assim, gente, um baterista que prega. Não, pelo amor de Deus, o cheiroso tá lá. Ele já saiu dali também. Não, pode sair. Bora lá, saiu Gabriel. lá o chefão no Dá baixo. lá, Gabriel. O Juanzão. Prefiro Dá uma- teclado. Posso Então vai no teclado? teclado. Vai, Posso teclado? Vamos Vamos perdoar, vai. O Ô, Juan. Claudinho vai cantar. O Claudinho canta Tá, bem. então. Não, Vai, não. Claudinho, O quero Juan ver você canta, eu cantando. toco, eu vou no lugar dele. Vamos, Juan. Eita, meu Deus. Canta, hein, Claudinho? Quero ver você cantando. Vai tocar worship ou penteca? Vamos no facinho, eu navegarei? Você sabe cantar, não sabe? Vai lá, Claudinho. Não pode, não. Navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Vai. Cadê o Claudinho fazendo a segunda voz? Espírito, Espírito, O Claudinho tá tímido hoje. que desce como fogo, vem como em Pentecoste e deixe-me de novo. Mais uma vez. Só a igreja. Só a igreja. Muito bom, parabéns, Gabriel. Você canta bem. Já dá pra ele. Ó, ele canta, ele toca e ele prega. E fala hebraico. O que mais... Gente, olha... Meu Deus. Não, e você viu que assim, se ele for pregar, ele consegue puxar um hino, entendeu? Eu tô olhando pro Gabriel e tô aqui pensando. Você faz tudo na igreja. Prega, abre culto, faz Severino, tudo. né? É um severino. É um severino. Gabriel, quais os livros que você já leu e qual que você indica pra nós? Tratado sobre a Graça de Jonathan Edwards, Tratado sobre a Oração de John Knox, ou John Knox, e o Tratado sobre o Bom Combate da Fé de Charles Spurgeon, e o Peregrino de John Bunyan. A gente tá em março. Quantos livros você já leu, hein? Eu li só 4, eu tô lendo Só um outro, 4? mas Não, peraí, foi 4. Ele só leu 4 livros, Tamires. Meu Deus. Eu tô tentando onde eu tô Até o no final do ano segundo. ele leu 40, tranquilo. tomara. Esse que você citou, o Peregrino, eu li também. Nossa, eu achei um livro incrível. Eu achei muito legal como ele descreve
a história de um cristão. Sim, sim. Tanto que se fosse para indicar, eu indicaria esse a quem nunca leu. Tanto que eu li e não vejo a hora de terminar o que eu estou lendo para voltar a Vai ler ele de novo. ler de novo. Não, eu acho que todo convertido, toda pessoa que conheceu, que está conhecendo Jesus agora, deveria ler esse livro. Sim, sim. Você já leu? Ainda não, eu vou ler depois dessa. E você de casa já leu esse livro? Se você não leu, eu deixo pra você como indicação e o Gabriel deixa também, porque é um livro incrível. Então, quando você lê, volta aqui nos comentários e coloca, olha, eu li e eu gostei dessa parte. Você vai amar o livro, Sim. é sensacional. Para pregador, eu indicaria O Homem que Deus Usa, que ele é um conglomerado de mensagens, de sermãos. Aí tem Jonathan Edwards, não, perdão. Tem do Charles Spurgeon, tem o Watchman Nee, na verdade. Tem alguns outros nomes. A.W. Tozer também, que é um pregador pentecostal, ele é um pregador Tô vendo muito nos comentários, conhecido tá por nós. anotando, né, gente? Esse O Homem que Deus Usa para pregador é que ele começa falando sobre a entrega. O que Deus poderia pedir de você agora sem poder te avisar, sem precisar te avisar? Eita. Aí você lembra de forte. Jó, que ele tirou tudo de Jó e não pediu opinião e nem permissão para Jó. Só foi lá e pá. Só que ele faz pergunta para Deus, indagando por que, se eu soubesse onde encontrar, eu perguntaria por que ele fez isso. Mas ele termina o livro dele dizendo assim, dura coisa que eu fiz, loucura que eu fiz em perguntar. Antigamente eu te conhecia por ouvir, mas agora te veem os meus olhos. 42:5. Por isso me abomino no pó e na cinza. Porque ele reconheceu que a entrega total, ela vem pela fase onde Deus não precisa te pedir a opinião. O que eu posso tirar de você? O que eu posso... o que está tomando a minha atenção de você agora que eu posso tirar sem precisar te avisar. Então essa é a entrega total. Os pregadores vai ser muito útil para eles. Aproveitando esse gancho, desde quando você começou a sua caminhada de fé ali, desde quando você começou a pregar aos 17 anos, essa fase jovem da sua vida, houveram momentos de fragilidade que você pensou, vou desistir, não aguento mais, momentos que você se afastou de Deus? Já aconteceu com você? Muitas vezes. Essa batalha entre a carne e o espírito, essa batalha espiritual, ela é muito mais real do que nós imaginamos. Eu ouvi uma vez um pregador dizendo que a nossa luta, ela parece que se agrava não quando eu vou pregar, mas depois que eu termino de pregar. Não tem uma segunda-feira, e isso eu faço um desafio com qualquer pregador que se entregou para o ministério. Não tem nenhuma segunda-feira que eu levante dizendo assim, eu quero continuar pregando. Por causa das retaliações, por causa das lutas que nós enfrentamos. Explica para quem está em casa o que são essas retaliações de quando você é ativo na obra de Deus. As retaliações, de forma bem simples, seria o levante de Satanás. Porque assim, o meu valor não está enquanto eu estou pregando. Está depois que eu termino de pregar, que eu tenho que viver aquelas palavras que eu preguei, senão eu seria hipócrita. Então, já chegou vezes de eu pregar coisas e em casa eu estar passando. Eu estar pregando cura e meu avô está estando internado porque teve um pré-infarto. E eu tendo que pregar sobre você ter a fé e não pressionar a Deus, dizendo assim, eu determino minha cura, mas tendo fé que Ele cure, tendo fé que Ele vai agir. E pregando isso, querendo falar assim, Senhor, eu determino que meu avô saia de lá. E pregando com lágrimas nos olhos, tanto que esse dia não só eu pregando, mas a igreja em lágrimas, porque eu acredito que ali eu entendi de fato a mensagem sobre cura. Não é sobre você, é sobre Ele, tudo sobre Ele. E qual é a edificação? Efésios 4:12 diz, querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, toda vez que nós exercemos alguma coisa na igreja que aponte para Cristo, Satanás vai se levantar para tentar, de alguma forma, nos destruir, nos desanimar. E querendo ou não, você vai levantar todos os dias querendo não ter levantado, dizendo assim, Senhor, por que eu ainda estou pregando? Não quero mais pregar. Como Jeremias, eu não quero mais falar no teu nome, capítulo 20, verso de 8 em diante. Eu não quero mais falar do seu nome porque tudo que eu falo nada se cumpre e eles ainda zombam de mim. Mas toda vez que eu penso em parar, serra nos meus ossos um fogo consumidor e não dá. Então, a vida do ministério é difícil, tanto que eu passei 2 anos e meio parado. Porque eu estava sem pregar, sem fazer nada. Pregando em algumas lives, foi um pouco antes da pandemia. Eu parei em 2019, eu parei ali em junho, julho de pregar. Aí depois veio a pandemia. Eu parei por escolha minha.
E Deus usou um irmão para falar que estava comigo nessa parada, né, nessa pausa. Porque eu estava vendo que eu estava pregando muito e me relacionando pouco. Eu estava pregando em todos os lugares, mas já não estava me relacionando com ele. Ou seja, eu só jejuava para pregar. Eu só orava para pregar. Eu só ensaiava ou lia a Bíblia para pregar. Já não orava para me relacionar, já não jejuava para me relacionar, já não lia a Bíblia para me relacionar. Então virou um costume. Já tinha entrado no automático. E eu percebi que aquilo dali estava afetando porque Deus fazia, mas eu não sentia nada. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Tanto que eu lembrei da primeira oração que eu fiz. Eu falei, Senhor, se um dia eu ousar tomar a glória que é sua, não precisa me tirar que eu saio. Foi quando eu, nesse momento de fragilidade, eu lembrei dessa palavra, dessa oração minha, eu falei, vou parar. Aí o parar é o mais fácil, o difícil é você voltar. Eu acho que tem muitas pessoas no nosso meio, principalmente aquelas que ainda não entenderam o que é tudo sobre ele, às vezes acha que ser voluntário na igreja e pregar a palavra e fazer isso, fazer aquilo, sabe? Tá agradando a Deus, você chega tão cansado em casa e você não consegue orar. Realmente, é algo assim de você parar e falar assim, onde que está o meu relacionamento com Cristo, sabe? A pergunta é onde foi que nós nos perdemos? Porque ele não saiu do lugar onde estava. Você percebe que quando Deus descia, ou como alguns preferem dizer, a voz de Deus descia no Éden para conversar, descia toda tarde, por assim dizer. Toda tarde ele descia. E quando Adão peca, ele continuou descendo. Mas Adão já não estava ali para ele. Então aonde foi que eu me perdi? Porque ele está lá me esperando. Jovem, então você que está nos acompanhando, não é errado parar. Não é errado dar uma pausa para você buscar Deus, porque é muito melhor ter relacionamento com Deus. Sim. Sabe? Só quem tem relacionamento com Deus sabe como é gostoso, é gratificante entrar na presença dele e sentir aquela presença, Deus te quebrantar de uma tal forma que você chora, quanto mais você chora, mais você quer chorar. Isso não tem preço que pague. Exato. O relacionamento com Deus, ele tem que ser muito além das nossas vocações e ministério. Eu tenho que entender que tudo que eu faço para Ele ser visto, para Cristo ser glorificado. Paulo fala, quer comais, quer bebais, ou seja, até as coisas mais simples. Fazei tudo para a glória de Deus. Uns são chamados para pregar, outros são chamados a cantar, outros são chamados para ser médicos, outros são chamados para ser doutores, advogados. Mas eu tenho que saber que eu fui chamado para essa função, para que Cristo seja conhecido. Então eu vou ser um bom médico para que Cristo seja visto através da minha vida. Eu vou ser um bom advogado para que Cristo seja visto através da minha vida. Mas se eu perder o relacionamento com Ele, não tem como isso seguir. Se eu não tiver o secreto com Ele, nada adianta. Se eu não tiver a aparência, a imagem dele. Senão você só vira um personagem. Mas falando agora de redes sociais, a gente vê que o Gabriel tem muito conhecimento de palavra, sabe? A gente sente esse amor quando ele fala da palavra de Deus. E é algo assim lindo, sabe? É realmente de prender a nossa atenção. Nas redes sociais, você fala do amor de Cristo também ou você não é tão ativo? Eu estava gravando alguns devocionais com expansão. Só que eu sou tímido, por mais que não pareça. Eu sou muito... como é que eu vou colocar um vídeo lá? Mas assim, eu sempre posto alguns reels, alguns stories pregando. Aí você vai ver o vídeo dele pregando e você fala, esse menino não é tímido, não é possível. Então, entendeu? Mas assim, na minha opinião, acho que você deveria postar mais coisas nas redes sociais, porque as redes sociais é uma forma de evangelizar e você tem muito conhecimento. Então, filho, deixa Deus te usar nas redes sociais também. Amém. Eu preciso de uma mente criativa, porque eu não tenho essa criatividade. Tanto que eu já conversei até com o Pedro, que ele é do Creative, né? Faz parte da mídia. Eu falei assim, me dá umas dicas aí, porque eu sou péssimo para colocar minha imagem, gravar um vídeo assim e falar. Eu prefiro pregar. Agora é a hora do testemunho. Quando eu comecei nas redes sociais, era péssimo. O irmão Renato, que já esteve aqui, ele até contou pro pessoal de casa, nossa, eu era horrível, assim, sabe? Meu Deus, eu ia gravar um vídeo, Jesus. Pra mim era uma tortura. E só que aí eu fui pedindo graça ao Senhor, eu fui pedindo pro Senhor me ensinar, e o Senhor foi me ensinando.
Já aprendi muita coisa, creio que ainda tem muito para eu aprender. Sim. Mas hoje eu tô bem mais presente nas redes sociais e eu vejo que isso ajuda as pessoas, sabe? Porque eu recebo mensagens de pessoas que falam, olha, eu vi tal vídeo seu, nossa, isso me ajudou, eu tô passando por isso, e seu vídeo falou comigo. Entendeu? Então, assim, é mais questão de primeira força de vontade e pedir graça ao Senhor, sabe? Sim. E você vai dar bom. Amém. É porque, querendo ou não, hoje a internet, as mídias sociais, do jeito que está corrompida, precisa de um ponto de luz, né? Precisa de alguém que tenha a graça de alguma forma. Como, por exemplo, esses dias o meu barbeiro chegou em mim e falou assim, onde é a sua igreja que eu quero ir? Olha que bênção. Porque eu falo com ele enquanto ele está cortando meu cabelo, eu vou pregando para ele, mas ele vê muitos vídeos, né, de eu pregando em alguns lugares, de alguns eventos, ele fala, onde é que eu quero ir? Então, a internet ela tem que ser o meio de divulgar a palavra também. Qual que é o maior desafio de um jovem permanecer dentro da igreja nos dias de hoje? As paixões. Porque quando João vai escrever a sua primeira epístola, sua primeira carta, ele escreve dizendo, eu vos escrevi paz, no capítulo 2, verso 14, salvo engano, eu vos escrevi paz porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, mas eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, tendes a palavra de Deus e já vencestes o maligno. Então, nós temos força, nós conseguimos fazer o que nós queremos fazer, o que eu quero fazer, eu posso fazer. Então, o que me impede de ser referência aonde eu estou? Referência cristã. No meu trabalho, na minha escola. O que me impede? Qual que é o meu maior desafio? Meu maior desafio, acredito que seja as nossas paixões. Nosso glamour pelo mundo. E como fazer para perder essa paixão pelo mundo? Paulo, isso é Paulo no capítulo 7 de Romanos, ele vai dizer assim, o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu quero fazer, eu faço, refaço. Entendeu? E o mal que eu não quero, eu acabo cometendo. E eu já sei que isso está em mim. Que quando eu quero fazer o bem, o mal já está comigo. Eu vou pecar. Se eu tentar, eu vou errar. Se eu tentar, eu vou cair. Se eu tentar, eu vou me frustrar. Se eu tentar. Mas se eu entender que não é sobre mim, mas sobre a graça que está em mim, aí eu consigo fugir. Porque José estava num ambiente obscuro, ainda até na sua história, distante do seu povo, distante da sua referência. Ele poderia olhar para a família dele e dizer assim, eles são minha referência que me junta a Cristo, que me junta a Deus, perdão. Mas ele, estando isolado de tudo isso, ele disse, não, se eu ficar, eu acho que eu erro. Mas se eu fugir, não tem como eu errar. Ô, Gabriel, e se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Paulo, o que você perguntaria? Como eu estou prestes a casar, eu estava conversando com um amigo meu e eu falei assim, rapaz, você percebe que Paulo é ousado. Porque Deus diz assim, ide, multiplicai. O casamento é de Deus. E por que Paulo diz assim, se vocês forem igual a mim, eu não case? Paulo foi um pouco ousado em dizer assim, não case. Sendo que Jesus diz assim, não casa, casamento é meu, pode ir, vai, ide. Tanto que o primeiro milagre em Caná, em Cafarnaum, foi num casamento. A pergunta que eu falei para Paulo é, por que você falou para não casar? Porque casar é complicado. Por que não casar? Não, mas viver a vida de crente também não é fácil. Isso é nem verdade. por isso nós, né? Realmente é uma boa pergunta para Paulo. Por que não casar? Nunca tinha parado para pensar nisso. Eu ia falar assim, Paulo, desculpa, mas mesmo assim eu vou casar. Não, eu vou, por isso que eu vou. A pergunta que eu quero fazer para ele é, por que você falou isso daí? Ou será que ele não queria viver a complexidade do casamento? Pode ser também. Alguns dizem que ele Para alguns, fora eu acho casado. que esse conselho de Paulo vale muito. Com certeza. Porque casamento não é brincar de casinha, gente. As pessoas só, vamos casar. Eu acho que Paulo, ele dava uma puxada no tranco pra pessoa repensar no que ela tava fazendo. Não necessariamente que não era pra casar. Sim. Eu passando pano pra Paulo aqui, ó. Então, para de tanto passar que nesse pano. texto ele fala assim, se vocês não conseguem aguentar a carne, Então, case. Mas se você for igual a mim, não precisa casar. Tranquilinho, que só quer saber de pregar a palavra, escrever Alguns cartas. dizem que ele já que ele fora casado, outros dizem que não, ele nunca foi. Então, temos esse impasse, porque textos, né, acabam nos levando nessas duas direções. Comentem aí, Paulo era solteiro ou Paulo era divorciado?
Mas eu sei que quando eu chegar no céu, eu vou perguntar pra ele. Paulo, você casou? Ou viúvo também, né? Pode ser viúvo. Mas ele era viúvo? Aí ou você não também não quer. quero mais? Gabriel, nosso bate-papo tá muito bom. Eu espero que você volte de novo aqui no Decretos, porque eu tenho certeza que tem muita história que você ainda não nos contou. E o pessoal de casa com certeza também tá curioso para conhecer um pouco mais do Gabriel, né? Mas neste momento nós vamos a uma dinâmica muito legal, que você vai adorar, que é complete o versículo. A gente vai falar um começo de um versículo e você vai ter que adivinhar o restante. Se possível, citar o livro, capítulo e versículo. Ah, essa daqui tá tranquila, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu... Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, certo? João 3,16. Ele acertou tudo. Gente, Isso eu daí tô tá falando, fácil. eu tô falando. Isso era só gente. pra esquentar o Não, sangue, só. esse é o textório dos cristãos, então... Pelo amor de Deus, ele não souber essa... Então bora pra próxima. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, deitar me faz viver de espaço. Seria esse. Seria o Terrilim. Mismor le Davi Adonai Roi Lo Eressá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz viver de espaço, certo? Ele vai completar e vai completar em É hebraico isso, ainda. gente. Ele tá Tranquilo. completando em hebraico. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. E qual que é o livro da Bíblia? Seria Salmos 23. Terrilim, não. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É isso mesmo, Salmos 23 primeiro. Tá certo, Vamos parabéns. ver se a gente começa a complicar isso aí um pouquinho. Não, pelo amor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles... Que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 28. 28. Ele tem memória fotográfica da Bíblia, Ele gente. tem. Ó, esse livro aqui ele gosta. Esse ele vai ser fácil pra ele. Ah, vai. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Ah, esse daí é o Salmos 46, não é? É isso aí, acertou. Salmos 46, é eu bom de conheço. Bíblia. Eu conheço todos os versos dele, dá pra cantar. Mas agora, Gabriel, você vai ter a oportunidade de deixar uma mensagem pra galera de casa. Então nós vamos agora ao quadro Solta o Verbo. Gabriel, é o seguinte, você vai deixar uma mensagem pra galera, pode ser o que você quiser, é o seu momento. Então, solta o verbo. Não seja frouxo, não largue os seus princípios pelo ambiente que você está. Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Não se pasme nem te assombres, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Não seja frouxo. Olha, foi muito bom. Específico ele? Pode? Foi muito específico. Não seja frouxo, Mensagem meu de hoje. Deus. Vai todo mundo comentando aí. Não seja frouxo. É isso aí, hashtag não seja frouxo, pelo amor de Deus. Gabriel, nós queremos agradecer a sua vinda aqui no Decrentes. Olha, realmente foi muito edificante para nós. Creio que para o pessoal de casa também. E tenho certeza que muitos aqui que tinham curiosidade de saber como que é o hebraico e queria estudar, você hoje foi uma inspiração para muita gente de casa a partir de hoje. Hoje não, porque já é tarde, né? A partir de Vai amanhã. Amanhã. Procurar um curso na internet de hebraico. Eu vou procurar. Mas... E hoje foi aquilo, né? Não foi uma entrevista. Hoje tivemos uma aula. Não, totalmente. Primeiramente, obrigado pelo convite. Foi uma honra estar batendo um papo com vocês, conversando com vocês, apresentando um pouquinho da minha vida, não só isso, mas me empolgando para falar de Bíblia e tenho certeza que isso daqui foi uma inspiração para que eu continue. Quero mandar um beijo também para minha noiva Caroline Pimenta, que já vamos casar com fé em Deus. Aleluia, E vocês vai vão ter orando bolo. por nós, porque pregadora também, prega muito e Deus usa muito. Minhas redes sociais, meu Instagram é Gabriel Araújo _oficial. Topete, bochecha rosa, já sabe quem. Deus foi ele que Topete, começou. bochecha rosa. Foi ele, Deus. Eu não sei de nada. Mas Deus abençoe, Gabriel, Eu que pela sua agradeço. vida. Tamires. Amém. Deus abençoe, Gabriel. Foi um prazer te ter aqui. Eu que agradeço. E a gente espera para uma próxima, para ter uma com próxima aula. Em certeza, nome de com Jesus. certeza. Ele vai estar fluente em hebraico na próxima. O que temos no próximo bloco, No Tamires? próximo bloco temos a igreja que eu e Josi fomos visitar. Fica aí que vocês vão ver. Então, não sai daí, hein? Vai, banda!
O ensinamento bíblico não apenas informa, mas transforma o coração e a mente para viver segundo a vontade de Deus. Venha participar conosco todos os sábados às 15 horas de um poderoso culto de ensinamento da Palavra de Deus. O pastor Jorge Tenório, juntamente com uma equipe de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, estará pregando a Palavra de Deus, orando através dos excelentes dons do Espírito Santo. Aos sábados pela tarde, temos também muitos louvores em adoração a Deus. Não falte. Anote o endereço: Avenida do Estado, 4.568, sendo que a entrada principal de pedestres e do estacionamento fica na Avenida Prefeito Passos, 10, no bairro da Liberdade, centro de São Paulo. Lembre-se, onde a palavra de Deus é ensinada com clareza, vidas são edificadas com propósito. Eu sei que você está naquela expectativa onde o Decrentes foi. Mas vamos mostrar? Vamos deixar eles ver, né? Vamos. Por favor, produção, coloca na tela. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. E estamos hoje aqui na sede estadual de Santo André. Qual que é o endereço, Josi? Avenida 15 de Novembro, número 227, Centro. E nos acompanhe, vem. Mas peraí, Jonas, o que vai estar acontecendo hoje aqui? Culto do Expansão Jovem. Vem, jovem. Ué, Josi, parece que a igreja tá vazia. Será? Ou a lente está embaçada? Tem pentecostal aí? Qual é a sua expectativa para o culto de hoje? Creio que a gente vai sentir o toque de Deus. E você, Josiele, tá conversando com uma jovem aí? Conta a expectativa dela aí pra nós. Quais são suas expectativas para o culto de hoje? Minha expectativa é que muitos jovens sejam alcançados através do louvor e principalmente através da palavra. Fiquei sabendo que você é líder do Adore, é isso mesmo? Líder da Adore. Qual louvor vocês vão louvar hoje? Hoje nós vamos louvar Fidelidade, Daniela e Cristina. Canta um pedacinho São de uma pra louvores nós. que... És adorado entre nós, tão desejado aqui. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, irmã. Amém. Manda um tchau pro pessoal. Tchau. Espero vocês lá, hein? Estamos aqui com o líder dos discípulos. Qual que é o seu nome, irmão? Leonardo, Qual que é o conselho que o irmão dá para os jovens que estão assistindo essa programação? eu aconselho vocês, vir aqui nessa noite, ouvir a palavra de Deus, que o melhor conselho é a palavra do Senhor Jesus Cristo para os nossos corações. Amanhã você pode ser conselheiro, pode ser um pregador, um levita na casa de Deus. Sonha na casa do Senhor, sabendo que Deus tem o melhor para você. Você que está aí, venha participar do Expansão. Tem liderança, você vai participar, vai ser ativo, vai trabalhar na obra e vai trabalhar com o Senhor e crescer no reino de Deus. E vamos para a dinâmica Acerte com 3 dicas. Preparado? Preparado. Preparado? Não. Filho do rei. Pode pedir uma dica? Eu esqueci. Tô dando a dica. Salomão. Acertou! Espião em Israel. Ih, o barão esqueceu. Posso passar pro outro? Pode. Conquistou Jericó. Irmã, eu esqueci, mano. Meu Deus. Conquistou Jericó. Sucessor de Moisés. É Josué, não é? E acertou! Olha, gente, 1 a 1. Apóstolo de Jesus. Pedro. Será que ele acertou? E ele acertou! Glória a Deus! Bom de finanças. Na Bíblia? Presta atenção! Paulo. Ah, não, pera. Bom de finanças. Beijou Jesus. Judas. Parabéns, você ganhou! Levou o grande prêmio. Que grande prêmio é esse? Os irmãos que estão assistindo vai orar por você. Deus abençoe. As orações. É com você, Jonas. Moradora de Jericó. Pode chutar, irmão. Tem alguma dica?
Você tá animado, irmão? Muito. Empolgante. Moradora de Jericó, antepassada de Jesus. Agora me deu um branco. Esse deu branco aí. Eu vou passar. Vai passar. Se eu vou chutar alto, assim. Pode chutar, não tem problema não. É verdade. Rabi, eu chutei alto. Você acha que acertou com esse chute? Não, Não? sei. Eu chutei alto. Você acertou? Não. Acertou, irmão. Acertou. Mudou de nome. Mudou de nome? Mudou de nome e muito bonita. Ih, rapaz. A dica tá fácil. Moisés 3. Como? Moisés? Não. Jacó? Me desculpa. E onde é essa, meu irmão? Mudou de nome, muito bonita, concebeu aos 90 anos. Não é homem. É a Ruth. Maria. Pode vir mais perto, irmão. Daqui a pouco você tá lá fora. Irmã de Labão trouxe água para o servo. 4, 3, 2, 1. Vamos passar, Agora é com você. Meu Deus. Nossa, meu irmão. Eu não sou bom com isso. Juventude, leiam a Bíblia. Estão precisando, hein? Meu Deus. Filho do rei. Deus? Hã? Deus? Deus? Irmão, eu sei a resposta, porém eu não lembro o nome. Aham. Qual que era a pergunta? Filho do rei e sábio. Salomão. Acertou. Parabéns, irmão. Vocês foram muito bem. Tá bom. Deus abençoe. Tchau. Infelizmente, chegamos ao fim dessa programação, mas semana que vem estaremos de volta com Decrentes. Vamos orar, né, meus filhos? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, pedir para que o Senhor venha derramar chuvas de bênção sobre a nossa vida, que o Senhor venha levantar mulheres e homens de fé na nossa geração. Vamos orar? Vamos orar? Então vamos lá. Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai, para te agradecer, porque o Senhor tem feito infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Pai, renova a força daquele que está sem força. Fortalece, Senhor, aquele que está caído, aquele que está enfermo, que o Senhor venha curar. E nós cremos, Pai, que a nossa igreja pentecostal, Deus e amor, ficará conhecida, Pai, no Brasil e no mundo afora, pelos milagres que o Senhor vai fazer. Não nos deixe fora, Pai, daquilo que o Senhor irá fazer na nossa geração. E nós cremos que cada um que está acompanhando o Decrentes está saindo renovado, com as forças, Pai, renovada em nome de Jesus. Amém? Você orou com fé? Eu creio que você deve ter orado com fé. Comenta aqui, amém? E compartilha, gente, porque estaremos de volta semana que vem. Deus abençoe. Deus abençoe e fiquem com Deus. Não esqueça de compartilhar, se inscrever no canal da igreja, ativar o sininho para receber a notificação do programa na semana que vem. Isso mesmo, seja um missionário. Da internet. Da internet, isso, compartilha, seja um missionário. Vamos embora, gente. Vamos. Vai, banda!